Oi pessoal, eu sou o Ítalo Alves e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa reportagem. Essa reportagem ela é da CNN e o que ela fala é sobre a fotossíntese que é alcançada pela primeira vez em animais, né? Nesse caso em ratinhos, né? Camundongos. Começando para quem não sabe o que é a fotossíntese, ela é a obtenção de energia que as plantas fazem uso, né? As plantas elas não precisam estar predando animais, comendo animais ou qualquer coisa do tipo, né? Elas só precisam dos nutrientes da terra e da luz. E aí elas fabricam, elas fazem seu próprio alimento, né? Esse processo é chamado de fotossíntese. Ah, então, mas e as plantas carnívoras? Não, as plantas carnívoras elas não vão comer os animais nem nada do tipo. Eles matam o animal, esse animal vai morrer ali perto dela e ela vai fazer uso dos nutrientes dele, né, no caso. E ela vai usar ele meio que como adubo, entendeu? Porque geralmente plantas carnívoras, elas vivem em solos, regiões onde os nutrientes são um pouco escassos. Então, em vez de alguém adubar, por que não matar o animal e naturalmente ele ficar ali, morrer ali e servir de adubo para ela, não é? Mas a produção de energia dela, o alimento dela, ela vai fazer através do sol, tá? Então, a fotossíntese, ela é meio que exclusivamente, né, dos vegetais, das plantas. Só tem, eu diria que, três exceções, mas eles, naturalmente, três exceções. No entanto, não é como se eles fizessem, nascessem fazendo fotossíntese. Eles roubam, roubam de algas para poderem conseguir fazer fotossíntese. A gente vai ver isso já já também. Então vamos ver o que a matéria fala, certo? Cientistas obtiveram células animais alimentadas por energia solar ao combinar cloroplasto de algas com moléculas de hamster. Veja que esse processo não é um processo transgênico. Não é como se esses ratinhos tivessem nascido, certo? Produzindo cloroplastos, tá? E fazendo fotossíntese. Esses cloroplastos foram inseridos, tá bom? Na célula deles. Ou seja, nesse processo de inserção que eles conseguiram essa proeza, tá? Então não é como se esses animais eles tivessem nascido com isso, tá bom? Então essa é a primeira coisa. Isso não é engenharia genética, isso não é algo transgênico. Que já existem, por exemplo, animais, né? O que seriam transgênicos? Seria a inserção, a mistura do DNA, né, de dois animais. Então tu mistura o DNA de um em relação ao DNA do outro, né, em alguma coisa específica, algum efeito específico que tu quer, e ele nasce com isso, certo? A gente tem, por exemplo, coelho bioluminescente, tá? Não só coelhos, mas água-viva, tá? Esse cientista aqui, ele já faz muito tempo, ele criou um coelho bioluminescente. Ele nasceu bioluminescente, tá bom? É um processo transgênico. Ele, se eu não estou enganado, é o DNA de uma alga. E aí ele conseguiu fazer com que o coelho nascesse bioluminescente. Ele nasceu assim, ele vai morrer assim, tá bom? Então é um processo transgênico. Cogumelo com DNA de vagalume. Tem esse outro também que é bem antigo, né, que é de um cogumelo, cogumelos e plantas, né, até árvores, que eles conseguiram inserir nesses cogumelos e árvores também, tá? O DNA de vagalume, tá bom? E aí elas ficam brilhando no escuro. Então isso também, né, são animais, né, modificados geneticamente. O caso disso aqui que aconteceu com o hamster, o ratinho, não foi uma modificação genética, tá? Foi uma inserção de cloroplasto. Para quem não sabe o que é o cloroplasto, 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 ele é uma organela que ela vai encontrar somente nos vegetais, né, nas plantas, e que ela que vai ser responsável, tá? Ela é uma usinazinha, né, uma usina de energia e vai conseguir extrair energia, né, através da fotossíntese, né, através da luz, né? Então, os cloroplastos, eles vão estar nos vegetais, né? Não somente os cloroplastos, os vegetais também vai ter a dos animais, né? Que é a que a gente chama de mitocôndria, tá? A mitocôndria, ela é a usina, né? A produção de energia nos heterótrofos, né? Então, nos animais, tu vai ter nas células a grande predominância desses caras, né? Que elas são as usinas de produção de energia, tá bom? Lembrando que nas plantas, elas têm tanto mitocôndrias quanto cloroplastos. Mas nós, nos animais e tudo mais, a gente tem só mitocôndria, tá bom?
Esses caras, eles se inseriram no processo de chamar de endossimbiose, que a simbiose é uma relação mútua, né? E a endossimbiose fica lá dentro, tá? Mas foi há muito, muito, muito tempo, tá? Há bilhões e bilhões de anos, quando se formou as primeiras células, que são as tais de células. As células, elas são... Eu tenho um vídeo, tá? Que eu explico o que são as células, mas basicamente, né, essas unidades vivas que formam todos os seres vivos, elas vagavam por aí, né? Pelos oceanos e tudo mais, até que um dia uma mitocôndria entrou dentro de uma e começou a produzir energia para ela, né? E essa relação se deu tão bem que ao longo do tempo elas se mantiveram juntas ao passo de se tornarem uma só. O mesmo aconteceu com a das plantas, tá bom? Ah, então por que que uma não é melhor que a outra? Não, não tem isso, né? Depende do que você quer. Uma é melhor para algumas coisas e outra é melhor para outra, né? As duas foram tão bem sucedidas que hoje existem as duas, né? Mas vamos continuar. Em um estudo recente, pesquisadores japoneses conseguiram inserir cloroplastos, tá? Que é o de plantas, em estrutura de dentro das células vegetais responsáveis por produzir energia, em células animais de um mamífero, que por sua vez conseguiram realizar uma fotossíntese temporária. Veja que por ser uma inserção, essa fotossíntese foi temporária, né? Eu já imaginava isso na primeira vez que eu li a matéria justamente por causa disso, tá? Ser uma inserção. O estudo foi publicado na revista Processing of the Japan Academy Series B. E comunicado ao autor do artigo, professor da Universidade de Tóquio, Sashiro Matsunaga, afirmou que esta é a primeira detecção relatada de transporte de elétrons fotossintéticos em cloroplastos implantados em células animais. Eu não vou adentrar muito no transporte de elétrons, tá? Principalmente no fotossintético, porque a gente já teria que entrar um pouco, tá? Em biologia molecular, tá bom? E bioquímica e biofísica um pouquinho também. E esse vídeo vai ficar um pouco grande se eu fizer isso. Mas, se alguém quiser, eu posso adentrar, eu posso trazer CNN enfiando anúncio na minha cara. Pronto. Mas se alguém quiser, é só falar, tá? Que eu posso trazer aí para vocês. Eu posso trazer essa matéria e outras, diversas outras matérias que eu já acabei lendo para fazer essas interconexões, tá bom? Talvez fique um pouco mais fácil de aprender. A fotossíntese é um processo que converte energia solar em energia química e que permite às plantas e algas obterem seu alimento, glicose, a partir da água e dióxido de carbono no ar. No estudo, a equipe isolou cloroplastos fotossinteticamente ativos da alga vermelha primitiva. Veja que eles pegaram dessa alga aqui, né, vermelha. Muito provavelmente por causa do tamanho, porque ao que parece ela é uma microalga. Ela é uma microalga. A segunda coisa é o espectro de luz, provavelmente, por ser uma alga vermelha. E resistência, também, provavelmente. Lembrando que as algas, né, que a gente explicou tudo, mas eu não falei sobre as algas. Então é algo que também a gente tem que falar, porque mesmo eu vivendo aqui perto de uma praia, né, de uma zona costeira, eu já fui em uma escola na época do estágio e os alunos, os meninos, não sabiam o que eram algas. Então, isso aqui são algas, tá bom? Essas algas, elas são macro, né? Ou seja, algas que a gente vê a olho nu. Você bate o olho nelas e você vê elas. Só que existem algas que são micro, né? Então, a gente chama de microalgas porque elas são tão pequenas que a gente não consegue ver elas a olho nu. A gente só vai ver elas no microscópio, tá? Um instrumento para ver coisinhas muito pequenas, tá bom? Tipo, aqui, nessa garrafinha toda verde, tem bilhões de microalgas, tá? Se você expandir uma gota de água dessa aqui, você vai ver trozentas coisas dessas aqui, tá? Tipo, muita, muito, muito mesmo, tá? Você vai ver aí milhares, né? Numa gotinha, algo mais ou menos assim, tá? E os incorporou em um cultivo simultâneo com células de um hamster. Ou seja, ele incorporou nas células, né, do hamster. Ah, faz sentido, né? Faz sentido. Hoje em dia já tem laboratório que chama de cultivo de células. Então eles devem ter pego uma célula do hamster que eles queriam e eles cultivaram, né, essa célula do hamster junto com essa microalga. Por quê? Porque enquanto essa microalga, né, ela cresce, ela é cultivada junto com a célula do hamster, você evita posteriormente, né, uma
recusa do tecido do hamster vivo em relação à microalga. Porque a gente sabe que durante o cultivo ela não foi recusada e muito provavelmente ela acabou se adaptando, tá, à célula do hamster. E aí depois é só inserir novamente no tecido vivo, tá bom? Temendo que os cloroplastos fossem vistos pelas células animais como invasores a serem eliminados, exatamente o que eu estava dizendo, os pesquisadores acompanharam continuamente a integridade de sua estrutura, né? Lembrando que quando você recebe em suas células ou qualquer coisa no seu corpo, algo que seja anormal, né, que não seja muito conhecido, seu corpo ele detecta, né? E ele vai querer eliminar essas coisas. Como, por exemplo, a alergia. O que é o processo de alergia? É o seu sistema imunológico acreditando que aquilo que você comeu, aquela, seja o que for, ele está causando uma invasão às suas células. E ele vai começar um processo de ataque. Ele vai atacar as células, né, que estão contaminadas por aquilo que ele considera como algo ruim ao seu organismo, tá bom? Aqui também não seria diferente. Eles utilizam diversas técnicas de imagem, como microscopia confocal, microscopia de superresolução e microscopia eletrônica. Eu não vou adentrar muito, tá? Mas cada um desses tipos aqui é para você entender o comportamento, então acho que não caberia muito falar sobre isso. Também usaram pulsos de luz para medir e confirmar se o transporte de elétrons da atividade fotostética estava ocorrendo. Isso é interessante porque eu acho que essa seria uma das únicas formas de confirmar se isso realmente estaria acontecendo. E aí, quando a gente pode ver aqui, tá? Esses cloroplastos, né, eles não apenas sobreviveram no convívio das células animais, como eles também, como também perceberam que essa ação fotossintética continuou por 2 dias, o que é bem impressionante, tá? Mas aí você para pensar, para que isso, certo? E a gente vai ver já um pouquinho sobre isso. Os autores concluíram que as células animais que continham cloroplastos batizados, né, esse tipo de cloroplasto que eles colocaram, eles batizaram isso, né, de planimais, né? Essas células com cloroplastos, né, planimais, experimentaram uma taxa de crescimento celular aumentada. Olha, as coisas já vão se encaixar. Isso pode ter ocorrido pelo fato de cloroplastos terem fornecido uma fonte de carbono combustível para as células hospedeiras. A célula animal heterotrófica ela precisa constantemente de carbono. Quando a gente está falando de carbono, ele não está falando de gás carbônico, ele está falando de carbono no sentido, tá, de energia. Por exemplo, se você for ver a molécula de glicose, se você for ver as moléculas de glicose, amido e tudo mais, você percebe que a formação delas é uma amontoado gigantesca, tá, de carbono. Então, isso é um dos motivos, tá bom? Em estudos futuros, os pesquisadores pretendem investigar detalhadamente os processos envolvidos na troca de substâncias entre células hospedeiras e cloroplasto, e quais substâncias adicionais foram produzidas. Possíveis aplicações de células planimais, tá? Segundo Matsunaga, células animais capazes de fazer fotossíntese poderiam ser extremamente úteis na engenharia de tecidos artificiais cultivados em laboratório. Não entendi, Ítalo. Olha só, hoje em dia já existe o cultivo de células em laboratório, tá bom? Inclusive eles querem levar esse cultivo de célula, né? Querem não, isso já está acontecendo para outros patamares, que é a venda de carne, que é a venda de carne de laboratório, né? Carne cultivada em laboratório. Isso aqui já está acontecendo. O que acontece? Eles não matam o animal, eles pegam apenas um amontoadozinho de célula de uma parte do organismo do animal, tá? E eles cultivam ela em laboratório. Só que ainda existe algumas, como que eu posso dizer, alguns empecilhos, né? Não no sentido de você não conseguir, porque eles conseguem, isso já é possível. A questão, às vezes, é tornar isso mais, a textura melhor e uma forma melhor de cultivar elas, né? Mais eficiente. Por quê? Por causa que elas vão crescendo camada a camada. E muitas vezes eles têm necessidade de essas células serem um pouco mais, como que eu posso dizer, gordinhas, rechechudas, elas terem um espaçamento maior. Porque como elas são cultivadas, né, na horizontal, até mesmo na vertical, elas sempre ficam muito presas, né, elas ficam muito sobrepostas uma na outra. Então, algo desse tipo realmente seria bem interessante. Por quê? Porque, veja só,
que ela consegue alimentar a célula. Então, essa célula ela tem maior força no processo de cultivo. Então, ela tem mais energia no processo de cultivo. Se ela tem mais energia no processo de cultivo, você também usa menos energia no processo de cultivo desse tipo de célula. Uma outra coisa é que a gente sabe que as células animais elas precisam de oxigênio para respirar. Então, respirar mesmo, sabe? Não é necessariamente você respirar normalmente, mas a célula ela precisa de oxigênio. Então, o oxigênio talvez possa aumentar os espaços e fazer com que ela fique maior, tá? Muito provavelmente. Até porque o oxigênio também ele vai servir como energia para a mitocôndria, entendeu? Então é um processo bem interessante futuramente, porque tem uma relação mútua em que a célula animal ela produz carbono, gás carbônico, que ela é interessante para uma célula do cloroplasto vegetal, tá? Para um cloroplasto vegetal, ao passo que ele produz oxigênio e glicose, que é uma fonte de energia, tá? Para a célula animal. E a célula animal produz carbono, gás carbônico, tá? Que é interessante para uma célula vegetal, uma organela vegetal. Então, é uma relação muito interessante, tá? Caso consigam aplicar isso para outros patamares, né, em animais. Órgãos produzidos com essa técnica, como carne artificial e folhas de pele, não conseguem atualmente aumentar de tamanho devido a baixos níveis de oxigênio, que é a hipoxia. Tá? Como eu estava dizendo, elas sempre ficam pequenas, então você tem que produzir sempre coisinhas pequenas. Dentro dos tecidos que impedem a divisão celular. Tá? Isso aqui é muito ruim, né, digamos assim, em termos de gasto, porque se você monta uma estrutura para ela produzir grandes quantias de carne, mas e aí, se ela estiver produzindo pouco, isso acaba não sendo tão viável assim. Agora, com o crescimento de células implantadas com cloroplasto, seria possível que mais oxigênio fosse fornecido às células por meio da fotossíntese por irradiação de luz. Tá? Com isso, cada nova célula formada na divisão celular herdaria alguns cloroplastos da célula-mãe, permitindo, teoricamente, que o tecido cresça e mantenha sua capacidade fotossintética, o que seria perfeito. Matsunaga vai além. Esperamos que as células planimais sejam transformadoras e que no futuro possam nos ajudar a alcançar uma transformação verde para uma sociedade mais neutra em carbono. Cara, se a gente for especular o que dá para fazer com isso aqui no futuro, é bem novo, tá? Mas como eu disse, isso aqui é inserção, tá? Não é algo transgênico, o que é bem melhor, eu diria, do que se fosse transgênico, tá? Agora, os efeitos disso aqui para o futuro a gente não sabe, tá? Mas é uma aplicação gigantesca tem, porque tem empresas, tá? Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, que acho que é a JBS, está investindo massivamente, ela já está com um polo gigantesco para a produção de carne cultivada, tá? Uma outra que eu queria trazer para vocês é que na natureza existe sim, tá? Existe animais que produzem fotossíntese. Só que esses animais que produzem fotossíntese, eles capturam de microalgas, tá? Então seria um processo lá como o outro, né? Vou deixar também esse link. Um processo de inserção, só que é uma inserção que eles retiram isso, e eles conseguem ter essa capacidade. E tem 3 animaizinhos que conseguem fazer isso. O mais famoso é essa, tá? É a Elísia, tá? A Elísia, eu cheguei a ler um estudo de que alguns animais, né, algumas espécies da Elísia, elas já estavam nascendo com, né, os cloroplastos, algumas poucas quantias, tá bom? Então a Elísia ela vai comendo algas, e depois de um tempo ela simplesmente está fazendo fotossíntese e ela não precisa mais comer. É como se, tipo, eu tô comendo só porque, sei lá, eu tô dando vontade, né? Tipo isso. Porque morrer de fome eu nunca vou morrer. Enquanto tiver sol. Então a Elísia é um dos mais famosos desse tipo. Tá? Os corais são outros, né? Os corais têm um grande problema por causa que, com a mudança da temperatura nas águas, né, as microalgas acabam fugindo dos corais. Né? Mas os corais, eles não são coloridos. A cor real dos corais, eles são esbranquiçados. O que dá as cores coloridas e bonitinhas para os corais são as microalgas, tá? Que eles capturam e elas ficam em uma relação simbiótica, né? Uma dependendo da outra. A microalga vê segurança neles, conforto e dá alimento. E eles, né, estão lá de boa
trazendo nutrientes para ela, porque eles são filtradores, tá bom? Isso aqui é um coral quando eles estão sem as microalgas, tá? E essa aqui, que é relativamente recente, tá? A gente fala recente entre aspas, né? Porque não se sabiam, inclusive eu não sei se a salamandra, né, ela produz fotossíntese, eu não sei dizer isso para vocês, mas eu sei, né, o que eu sei é que quando descobriram foi nos óvulos delas, né, que é a salamandra manchada. Os óvulos da salamandra manchada, eles têm microalgas dentro de seus óvulos. E eles descobriram que a microalga, né, ela produz energia, né, alimento para o óvulo, e o óvulo, as excretas, né, da mini salamandra, né, que ainda está em desenvolvimento, o óvulo produz energia para a mini salamandra, né, no óvulo, e a mini salamandra que ainda está em desenvolvimento joga as excretas, né, e a microalga utiliza como fonte de energia, né, ela utiliza os nutrientes, né, ela utiliza as excretas como nutriente para produzir energia e a luz solar, tá bom? E aí fizeram diversos estudos, descobriram que existe uma taxa de sobrevivência muito maior nos óvulos de salamandras que possuem as microalgas, tá? Inseridas. Então, quanto mais microalgas existirem inseridas dentro desse óvulo, maior as taxas de sobrevivência e de taxa de crescimento dele, tá bom? Lembrando que esse aqui é o único caso, né, de vertebrado na natureza que conseguem isso, tá? Consegue fazer fotossíntese, usar a fotossíntese a seu favor, tá bom? Então é isso o vídeo de hoje. Tchauzinho, né? Até uma próxima.